E aí, galerinha, Chucrute prometeu, ele cumpriu. A gente vai fazer aí a pré-EA. Então tô trazendo vídeo de física, de matemática, de português e de inglês. Então tu tem que acompanhar, que eu tô pegando só o filé, só os bizus. Hoje quem tá aqui no canal é Paulo Basileu. Ele gravou um vídeo e tá dividindo em 3 partes. Essa agora é a parte 1. Ó, ele falou de um texto específico. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo. Pega, clica lá. Pausa o vídeo, tenta fazer as questões porque é bizu. Isso vai deixar você na vaga para você ser aprovado. E aí, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Professor Paulo Basileu aqui. Vamos corrigir a prova da EA de 2017, beleza? Então, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o texto Direitos Humanos e Literatura do Antônio Cândido, sociólogo, crítico literário. Escreveu um texto em que o cerne da questão está na discussão sobre a necessidade da literatura. Nesse texto, o Antônio Cândido procura mostrar que todo homem tem uma espécie de necessidade de fabulação, tá? Em qualquer momento do dia, ou seja, é como se o homem tivesse esse direito à fabulação, justamente porque é uma necessidade humana. Então, esse é o X da questão do texto do Antônio Cândido, tá? Basta você pegar para ler o texto Direitos Humanos e Literatura, do crítico literário Antônio Cândido. Beleza? Então vamos lá. Questão 1 diz assim: pode-se entender que a literatura deve estar entre os direitos humanos do título porque ela... Bom, aqui eu tenho as opções A, B, C e D da questão 1. A resposta dessa questão é letra D. Eu vou direto ao ponto. Por quê? Se nós analisarmos a questão com base no texto, a gente vai perceber que todas elas falam sobre o fato de a literatura ser uma necessidade universal e humana. Mas aquela opção relacionada ao direito, aquela que toca no direito à literatura, é somente a letra D, constitui um direito, quando tida como determinante da satisfação humana. Beleza? Essa necessidade humana da satisfação constitui um direito. É isso que está relacionado ao enunciado, foi isso que o enunciado pediu. Aquilo que o autor toma como direito. Beleza? Então, resposta da questão, letra D. Beleza? Questão 2 diz assim: ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabuloso. Linhas 12 a 14. Segundo essa afirmação, a literatura não é uma limitação imposta ao homem. Não há nada imposto. É uma necessidade. Ela acontece sem que o homem perceba. O homem se entrega ao fabuloso. Não é uma imposição, melhor dizendo. É uma necessidade. O homem não consegue viver sem isso, segundo Antônio Cândido. Então a resposta não pode ser a letra A. Fuga da realidade opressora. Você tem que basear tudo que você está, a sua resposta, não naquilo que você acha, não naquilo que você concebe, mas sim naquilo que o autor está dizendo. Em momento algum, ele diz que a literatura é uma questão relacionada à fuga da realidade opressora. Então, não tem a ver com isso. Olha para a letra C, necessidade universal. Em uma parte do texto, ele diz exatamente isso. Lá no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Inclusive é esse trecho que justifica exatamente a resposta da questão acima. É nesse momento que o Antônio Cândido fala sobre o direito, né? Ele relaciona o direito humano à literatura. Se você observar principalmente esse finalzinho, olha lá, parece corresponder a uma necessidade universal, que está aqui, ó, resposta da questão 2. Então não há nada para interpretar. Essa resposta está no âmbito da compreensão, a resposta está dada no texto, ela aparece de modo explícito. Não há o que deduzir, está escrito. Beleza? Até a letra D da número 1, que é a resposta, constitui um direito quando tida como determinante da satisfação humana. Olha o que ele diz no penúltimo parágrafo do texto. Vou pegar só as últimas 3 linhas.
4, né? A literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal, como eu falei, responde à questão 2, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. A satisfação humana constitui um direito, quando tida como determinante justamente dessa satisfação, é que a literatura se revela como necessidade humana. Então, nesse trecho, eu consigo observar a resposta das duas questões, 1 e 2. Vamos à questão 3. Questão 3 diz assim: assinale a afirmação incorreta com relação ao texto. A literatura se faz presente na vida do homem de qualquer época. Ele diz isso no texto de maneira clara também. A letra A pode ser observada nesse trecho aqui, no início do segundo parágrafo. Vista desse modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Ele está falando sobre isso. A literatura se faz presente na vida do homem de qualquer época. Então, também está escrito de modo explícito no texto. Vamos olhar a letra B. A criação ficcional ou poética se dá estritamente durante o sono. O erro está aqui. A questão pediu para você analisar a afirmação incorreta. Bom, o texto diz que o processo de fabulação, ele acontece, ele te pega de surpresa a qualquer momento do dia, não somente no sono. Então eu não posso dizer que essa criação ficcional, essa fabulação humana, acontece estritamente, ou seja, somente durante o sono. É isso que está errado. Ela não acontece somente durante o sono, ela acontece a qualquer hora do dia. Resposta, letra B. Então, vamos observar aqui, vou achar aqui a passagem em que eu posso comprovar que eu posso falar isso. Há uma passagem que diz assim: assim como todos sonham, no segundo parágrafo, assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabuloso. Então ele está falando que existem outros momentos em que eu posso trabalhar, sim, com a entrega à fabulação. Não necessariamente só relacionada ao sono, beleza? Inclusive ao estado de vigília, que não é o estado de sono. Ele diz, nessa passagem, quando ele fala sobre o estado de vigília, que há uma entrega também à fabulação, à criação ficcional poética. Beleza? Basta ler o texto, você vai perceber. Se em todos os momentos e lugares ocorrem situações que dão oportunidade à criação literária. Tem a ver exatamente com o que eu acabei de dizer, tá? Ninguém passa todos os momentos, às 24 horas do dia, sem que se entregue pelo menos um pouco, em algum momento, a qualquer processo de criação ficcional. Beleza? Há uma passagem, inclusive, que diz assim, para legitimar a letra C e também mostrar por que a letra B está errada e a resposta da questão. No final do segundo parágrafo, Antônio Cândido, falando sobre a literatura, diz assim: ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus, ou seja, em qualquer lugar, até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura corrida de um romance. Então, isso aqui aparece justificado nesse trecho. Beleza? E a letra D, por que ela está certa? Olha para cá. A literatura está para o equilíbrio social como o sonho está para o equilíbrio psíquico. O autor fala exatamente isso no texto. No último parágrafo, no começo do último parágrafo, ele diz: portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Ele fala exatamente isso que está aqui justificado na letra D. Beleza, senhores? Então, eu tenho aqui a resposta da questão 3. Vamos às próximas questões. Então, senhores, vamos à questão 4. Questão 4 diz assim: assinale a frase que contém metonímia do tipo parte pelo todo. A metonímia, você sabe, é uma figura de linguagem em que há substituição de um termo por outro com o qual há uma relação que pode aparecer sob a forma da parte pelo todo, do autor pela obra, a marca pelo produto, o efeito pela causa, coisas do tipo. A questão pediu para que você trabalhe especificamente com a metonímia do tipo parte pelo todo. Se nós olharmos para a letra A,
Olha o que ela está dizendo. A cidade estaria ciente e por trás de persianas corridas, olhos curiosos acompanhariam o desfile. Na verdade, os olhos representam a parte da pessoa que olham para o desfile. Então aqui eu tenho os olhos que representam a parte pelo todo, que é a pessoa. Resposta de cara, letra A. Se você observar, nas outras opções não aparece nenhuma possibilidade em que haja exatamente essa metonímia, parte pelo todo. Disseram-lhe que no amor a perseverança vencia tudo. Posso dizer até aqui que eu tenho o quê? Perseverança vencia, personificação, e perseverou até se tornar insuportável. Não há nada que me diga que eu trabalhe com a parte pelo todo. Poesia é um estado de alma religioso metafísico em que o homem comunga diretamente com a divindade. Uma espécie de comparação implícita, posso dizer que há uma metáfora, mas não há nada que justifique a parte pelo todo, e na D também não, muito ocupado no asilo, não tenho com quem deixar os órfãos. Não há nada em que apareça a parte pelo todo. Então, você já sabe que a resposta da 4 é letra A. A 5, questão 5 diz o seguinte: as alternativas contêm uma sequência de períodos de um dos capítulos do romance São Bernardo de Graciliano Ramos. Assinale a que apresenta em destaque um verbo irregular. Irmão, preste atenção. Para você saber se o verbo é irregular, você vai fazer duas coisas. Você vai conjugar o verbo no presente do indicativo e vai conjugar o verbo no pretérito perfeito do indicativo, certo? Dois tempos primitivos. Se houver alguma mudança no radical, ou se houver alguma mudança em relação ao padrão, ao paradigma de conjugação de cada tempo, você terá um verbo irregular. Beleza? Conheci que Madalena era bom em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Tá aqui, ó. A frase está no quadro. Aqui o verbo conhecer não é um verbo irregular. Eu conheço, tu conhece, ele conhece. Ah, professor, mas o verbo conhecer na primeira pessoa do singular do presente do indicativo aparece com um C cedilhado. Sim, para que eu mantenha a pronúncia. Se eu não uso a cedilha no C, o que vai acontecer? Eu vou dizer conheco, e o som não é esse. Para manter o som, né, se eu conjugar na primeira pessoa do presente do indicativo, primeira pessoa do singular, eu conheço, eu mantenho o som e mantenho o radical. Não há alterações significativas, portanto o verbo conhecer é um verbo regular. E se você conjugar no presente do indicativo, eu conheço, tu conheces, ele conhece. Nós conhecemos, vós conheceis, eles conhecem. Pretérito perfeito, eu conheci, tu conheceste, ele conheceu. Nós conhecemos, vós conhecestes, eles conheceram. Eu mantenho tanto o radical nas duas conjugações, quanto o paradigma de conjugação de cada tempo do indicativo. Então, esse verbo é um verbo regular. Ela se revelou pouco a pouco e nunca se revelou inteiramente. Verbo revelar, a mesma coisa. Se você conjugar no presente e no pretérito perfeito do indicativo, você vai ver que não haverá mudança no radical, tampouco haverá mudança no paradigma de conjugação dos dois tempos. Então a resposta não é a letra B. Olha para C. A culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste que me deu. Verbo dar é um verbo irregular. Quer ver? Quando eu conjugo os verbos, qualquer verbo regular, lá no presente do indicativo, primeira pessoa do singular, pega aí o verbo irregular, os que você conhece, amar, cantar, eu amo, eu canto. Se você pegar outro verbo regular, você vai ver que a terminação, ou seja, a desinência número pessoal, é somente o O. Certo, irmão? Mas olha só, quando você conjuga o verbo dar, como é que ele aparece na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo? Aqui, ó, apareceu um U, totalmente diferente do paradigma de conjugação. Então, houve alteração na conjugação, eu tenho um verbo irregular, portanto, resposta à letra C. E na letra D, olha aqui, e falando assim, compreendo que perco tempo. Bom, os verbos destacados você sabe, né? Conhecer, revelar, aqui o verbo dar e na letra D o verbo falar. O verbo falar é um verbo regular. Se você fizer essa conjugação nesses tempos primitivos, presente e pretérito perfeito do indicativo, você vai perceber
que não há alteração nem no radical, tampouco vai acontecer uma alteração no paradigma de conjugação. Beleza? Então a resposta, letra C, está aí, respondida a questão 5. Vamos à questão 6. Então, queridos, a questão 6 diz assim: assinale a frase em que o termo destacado não é objeto indireto. Lembrando que o objeto indireto é o complemento do verbo, verbo esse que rege alguma preposição. E aí, obviamente, esse objeto, ao trabalhar como complemento do verbo, sendo o verbo transitivo indireto, ou seja, havendo a necessidade de uma preposição, essa complementação acontecerá de forma indireta, justamente pela presença da preposição. Beleza? Então vamos lá. Comparo o trabalho do professor com o mais precioso dos tesouros. Bom, quem compara uma coisa, o trabalho do professor, com outra. Então, com o mais precioso dos tesouros é um complemento do verbo comparar, que rege a preposição com, portanto é objeto indireto. A questão pede para você marcar a opção em que eu não tenho destacado um objeto indireto. Beleza? Olha para B. A veiculação de informações para tudo, irmão. Objeto é complemento de verbo. Esse termo aqui tem relação com substantivo. Então ele não pode ser objeto. Resposta letra B. Beleza? Esse cara aqui, ó, é um complemento nominal. As informações é que são veiculadas. Vamos lá. Eu tenho um substantivo abstrato, tem um termo preposicionado ligado a ele. Bom, termo preposicionado ligado a substantivo abstrato pode ser adjunto adnominal ou complemento nominal. Vai depender do valor. Se tiver valor ativo, esse termo preposicionado ligado a esse substantivo abstrato será o quê? Adjunto adnominal. Se tiver valor passivo, será complemento. A veiculação de informações. As informações é que são veiculadas. Então, elas é que sofrem essa ação da veiculação. Portanto, tem valor passivo de informações, é um complemento nominal. Se é complemento nominal, é complemento de nome, não é complemento de verbo. Objeto é complemento de verbo. Resposta letra B. Vamos olhar a C. Não compete a vocês emitir opinião no que não lhes diz nenhum respeito. O que compete, ou seja, isso compete ou não compete a alguém. Eu tenho como sujeito uma oração com o verbo emitir. Eu posso ter como sujeito uma oração subordinada substantiva subjetiva, aquela que cumpre a função de sujeito. Ou seja, isso não compete a vocês, só está na ordem inversa. Então, o que compete ou não compete a alguém. Aqui, ó, vocês seria o complemento do verbo competir. Olha aqui, ó, preposição a. Eu tenho ali um objeto indireto, um complemento do verbo, verbo esse que rege a preposição a. Olha para D, mais uma vez, a pessoa que criou, a banca da aeronáutica colocou aqui para você uma oração com a ordem inversa. Olha para cá. Se fosse a ordem direta, eu teria que escrever da seguinte forma: ele prometeu uma recompensa pela graça alcançada aos astros. Quem promete, promete algo a alguém, certo? Então aqui eu tenho um complemento do verbo prometer, só está tudo na ordem inversa, né? Então eu tenho um complemento do verbo prometer, que é introduzido por uma preposição. Preposição essa que tem a ver com a regência do verbo prometer, que é um verbo transitivo direto e indireto. Ele tem tanto um objeto direto quanto um objeto indireto. E aqui destacado apareceu um objeto indireto. Bom, como eu falei, resposta da 6, letra B. Vamos à 7. A 7 diz o seguinte: assinale a alternativa em que o termo em destaque classifica-se como aposto. Vamos olhar a opção A. O termo destacado, Roma e Cartago, tiveram origem pouco menos que simultânea e evolução quase paralela. Quem é que teve origem pouco menos que simultânea e evolução quase paralela? Roma e Cartago. Então, toda essa informação aqui, que tem a ver com o verbo ter, é uma informação sobre um termo que eu chamo de sujeito, certo? Sujeito é o elemento sobre o qual se diz alguma coisa. Eu tenho dois núcleos, eu tenho, portanto, um sujeito composto. Não é a letra A. Vamos a B. A história apresenta Roma e Cartago. Quem apresenta, apresenta algo. Eu tenho uma expressão que constitui objeto direto, certo? Não é aposto. Olha para a letra C. A origem e a evolução de Roma e de Cartago. Bom, de Roma e de Cartago estão ligadas à evolução, à origem e à evolução. Você entende?
mais precisamente de Roma e de Cartago, você entende que elas é que evoluíram? Se elas é que evoluíram, eu tenho aqui, ó, dois termos que têm valor ativo relacionados ao substantivo abstrato evolução. Eu tenho aqui eu tenho adjunto adnominal. Portanto, por eliminação, só pode ser a letra D. De qualquer forma, vamos olhar. As duas repúblicas, bom, eu explico entre vírgulas que repúblicas são essas. Eu tenho um termo que explica qual é a coisa que aparece antes. Que substantivo é esse? Que repúblicas são essas? Esse termo é um aposto explicativo, portanto, resposta letra D. Beleza? Vamos à questão 8, queridos. Leia, a conversa corre alegre, Ciro dos Anjos. E abaixo, 2 versos de Drummond. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Os adjetivos grifados nos versos acima classificam-se respectivamente como predicativo. Bom, a questão já está te dizendo que eu tenho predicativos, certo? Então, qual é a palavra destacada no primeiro verso? A conversa corre alegre. Sujeito à conversa. Correr é um verbo intransitivo. Alegre é o estado ou a caracterização do sujeito ao correr. Então é um termo que está no predicado, mas que revela estado ou característica do sujeito. É um predicativo do sujeito. Só aí, irmão, você já vai eliminar a C e a D. Você vai ficar entre A e B. É a característica da prova da Escola de Especialistas da Aeronáutica, normalmente, em algumas questões, não em todas, deixar o candidato entre duas opções. Ou seja, facilita a sua vida. Se você souber trabalhar com as opções que você tem, você já vai eliminar 2 de cara. Beleza? Na maioria dos casos, não em todos. Beleza? Então, olha só. Você sabe que só pode ser A ou B. Então, vamos lá. Vamos olhar a outra opção. Eu tenho 2 versos. E nesses 2 versos do Drummond aparece... Vamos lá, vamos repetir. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu, sujeito oculto, como é que eu sei? Tornei pela conjugação do verbo tornar. Então, tornei outras o quê? Outras palavras. Tornei outras palavras mais belas. Então, tornar seria o outras, que está no lugar de palavras, seria o complemento do verbo tornar. Agora, mais belas é uma caracterização ou alguma coisa que se refere ao estado não do sujeito, mas do objeto. Então, eu tenho aí um predicativo que não é do sujeito, é um predicativo que é do objeto. Pô, professor, mas eu não sei, eu tenho dúvida. Como é que eu vou saber se esse elemento é um adjunto adnominal, se ele é um complemento, se ele é um predicativo do objeto? Queridos, você pode fazer uma coisa que pode resolver seu problema. Um exemplo prático. Eu considerei a mulher bonita. Como é que eu sei se bonita é adjunto adnominal ou é predicativo do objeto? Passando para a voz passiva, você vai perceber uma coisa. Se eu passar para a voz passiva, eu tenho a mulher foi considerada bonita por mim. Você entende que bonita continua no predicado? Quando eu passo para a voz passiva, se separando do elemento que antes era objeto e que virou sujeito, quando isso acontecer, é porque eu tenho um predicativo do objeto. Agora, olha o outro exemplo. Eu vi uma mulher bonita. Passando para a voz passiva, ficaria uma mulher bonita foi vista por mim. Você percebe que uma mulher bonita, as 2 palavras se tornaram, eu tenho um núcleo, mulher, e bonita, o adjunto adnominal, elas vão juntas para o sujeito. É uma maneira prática, simples, um bizuzinho para você diferenciar o adjunto adnominal do predicativo do objeto. Beleza? Então, passei para a voz passiva. Os elementos se separaram, o objeto, né, e aquele elemento que caracteriza o objeto. Esse ficou no predicado. E o cara que era o objeto vira sujeito. Esse elemento que ficou no objeto na frase original, esse elemento que ficou no predicado na frase original será predicativo do objeto. Caso as 2 palavras sigam juntas para o sujeito, eu terei um núcleo do sujeito e um adjunto adnominal, tá? Então aí, se você passar para a voz passiva, você perceberia que belas se separaria do sujeito, certo? Outras palavras viraria o sujeito e belas continuaria no predicado. Então, belas portanto, é um predicativo do objeto. E também já seria fácil você perceber isso, porque a questão já colocou para você que só existe predicativo, tá? Eu só fiz aqui uma observação com um bizuzinho para na hora da prova, se houver a dúvida, você saber diferenciar através de um bizuzinho. Beleza? Então,
Resposta, eu tenho o predicativo do sujeito e do objeto. Resposta, letra A. Porque a questão já dizia para você que era um predicativo. Vamos à questão 9. Leia. Ernesto não estava bem. Um sentimento de profunda angústia torturava-lhe. Há um destaque aí no pronome oblíquo lhe. Naquele turbilhão de pensamentos incessantes. Um adeus definitivo não o tornaria menos sofredor, mas ele precisava resolver o seu drama intenso que o consumia no cotidiano e lhe deixava o sabor amargo do desprezo. Um dos pronomes oblíquos destacados no texto está incorretamente empregado. Qual? Bom, quais são os pronomes destacados? O lhe torturava-lhe, o pronome o não o tornaria menos sofredor, o que o consumia e o lhe novamente no cotidiano ele deixava o sabor amargo do desprezo. Bom, galera, aí você tem que conhecer um pouco de regência. Por quê? Eu tenho que saber se o objeto relacionado ao verbo é direto ou indireto, ou seja, se aquele verbo com determinados objetos rege ou não rege a preposição. Certo? Por quê? Para objetos diretos, se eu tiver que trabalhar com o pronome oblíquo de terceira pessoa, eu só posso usar o, a, os ou as. Beleza? Para objetos diretos. E para objetos indiretos, caso eu tenha que substituir esse objeto indireto por um pronome oblíquo, eu só posso usar o lhe ou o lhes. Ok? Então vamos lá. Quem tortura, tortura alguém. Então, na verdade, já na primeira opção eu deveria dizer torturava-o naquele turbilhão de pensamentos incessantes. Significa que eu tenho como resposta também a letra A na questão 9, certo? Se só um está errado, significa que as outras regências estão corretas. Não o tornaria menos sofredor. Quem torna alguém alguma coisa. Eu teria aí um predicativo do objeto, certo? Menos sofredor. Mas ele precisava resolver o seu drama intenso que o consumia. O que consome, consome alguém. Verbo consumir é transitivo direto. Esse pronome oblíquo o, obviamente, está usado da maneira correta. Beleza? Porque só o pode substituir objeto direto, se eu tiver que usar um pronome oblíquo de terceira pessoa. O, a, os, as vai depender do termo, né, do gênero e do número do objeto que vai ser substituído por esse pronome oblíquo. Obviamente, se fosse um termo feminino, no plural, eu teria que usar o pronome as. Beleza? Mas aí, no caso, é o pronome o que está com o emprego correto. E aí aparece o último. Ele deixava o sabor amargo do desprezo. Deixava o sabor amargo do desprezo a alguém. Eu tenho um termo preposicionado que só pode ser substituído pelo pronome lhe. Logo, a resposta da 9, como eu falei, só pode ser a opção A. Dessa forma, passaremos à questão 10.